E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre testes unitários. Então, você falar de testes unitários, você acaba sendo um pouco geral e genérico ao mesmo tempo. Isso porque isso aqui é um assunto que é discutido por vários programadores e até mesmo por alguns programadores mais teóricos, né? Existem vários modos da gente chegar e abordar o nosso código a fim de testar os nossos componentes. Bom, eu vou apresentar aqui os métodos que eu tenho adotado para fazer os meus testes nas minhas produções. Eu realmente tenho achado que tem sido um pouco mais efetivo. Então, vamos lá. Antes de mais nada, tudo que vai ser falado já está no repositório aqui, olha, Unit Test Python, no GitHub do Programador Lhama. Se você quiser dar uma acessada e ver o que vai ser feito nessa aula, você já pode acessar aqui. Eu utilizo para fazer os meus testes a biblioteca PyTest. Eu gosto, cara, do jeito em que ela retorna o nosso erro. Eu acho que fica bem legível e é bem, assim, fácil, né? Ela também tem algumas features, a gente vai mencionar uma no final desse vídeo aqui, depois você pode dar uma olhada, caso você queira, nesse documento aqui, nesse site. E para instalar o PyTest, é só colocar o pip install PyTest. Beleza, o que a gente tem aqui para hoje? Eu tenho uma classe que se chama calculadora. Nessa classe a gente recebe dois elementos, armazena esses elementos como estados, e eu tenho dois métodos que fazem uma adição e uma subtração. E esses métodos, eles têm uma condicional para a gente realizar essas operações. Isso aqui vai ser um true ou vai ser false. E o que são esses elementos aqui que a gente coloca as nossas dependências, né? São duas classes bem tranquilinhas que tem somente um método. Faz só uma operação de adição e o outro faz só uma operação de diferença. No diretório eu tenho aqui uma pasta de operations, onde eu fui colocando, né, essas classes mais simples. Aqui fora eu tenho a calculadora que fica dentro de SRC. E por fora eu tenho o meu arquivo run.py, que eu importo todo mundo. Eu crio uma instância de calculadora colocando aqui, né, as instâncias de adição, da operação de adição, e uma outra instância aqui da operação de subtração. Eu utilizo os métodos que estão lá e faço o print das respostas que eu recebi. Se você chegar aqui olhando no terminal e simplesmente rodar o seu programa, né, nota que vai ser apresentado os valores corretos. Então, beleza, sem nenhum problema. Como agora que eu testo essa aplicação? Bom, vamos por partes. Primeiro, eu gostaria de apresentar as classes mais básicas e como que a gente testa isso aqui. Eu, particularmente, gosto de, no mesmo diretório em que eu tenho o arquivo da minha classe, eu colocar um outro arquivo com o mesmo nome, mas terminando com teste.py. Assim, o PyTest vai entender que isso aqui é um arquivo para teste. E caso você queira já ver o teste que você fez do seu elemento, é só você olhar o próprio arquivo que já está em cima. Antes da gente continuar, deixa eu apresentar uma coisa aqui. A ideia do teste efetivo é quando você reconhece uma entrada, reconhece uma saída, dado um certo elemento, e a partir desse reconhecimento você tem o seu teste. Então, onde que a gente quer chegar nisso daqui? Eu estou falando o seguinte, não me importa o que está aqui dentro do meu elemento. Importa só que eu quero jogar nele uma entrada e eu quero saber, já prevendo, qual vai ser a minha saída. E se essa previsão for certa, o meu teste ele foi bem realizado. Então, esse daqui é o princípio do bom teste. Desse modo, na verdade, você até possibilita que um outro programador mexa tranquilamente na implementação do seu elemento, contanto que a saída sempre seja a mesma, dado uma certa entrada. Então, vamos lá. Nesse arquivo aqui, olha, add.test, add-teste, né? From.add import add operation. O elemento que eu quero testar é justamente esse método aqui, o método de soma. Como que a gente vai testar isso daqui? O PyTest ele funciona à base de algumas funções que a gente declara, começando com um teste e com um underline. Logo em seguida eu gosto de colocar o nome do método que eu estou testando. Eu vou declarar aqui, olha, add o
operation é igual a o objeto do add operation. Nota que eu só troquei aqui, olha, o nome de letra maiúscula para letra minúscula. Eu quero pegar o resultado. Então, eu vou chamar o meu objeto, eu vou chamar o meu método de soma e vou jogar alguma coisa totalmente qualquer lá, né? Então, eu vou ter que o meu resultado ele vai ser igual à soma disso daqui, que eu acho que vai dar 4 mais 2. Se você chegar e puxar aqui o terminal e escrever PyTest, o teste vai ser realizado tranquilo. Nota que esse ponto aqui, olha, significa que o PyTest encontrou seu arquivo de teste e encontrou apenas uma função de teste. Se você chegar aqui, olha, copiar, colocar aqui e trocar o nome, olha, o PyTest vai entender agora 2 pontos, 2 funções de teste nesse arquivo aqui. Então, beleza. Alguns aí podem pensar o seguinte: ah, beleza, então agora o teste já está feito, a gente já pode passar para o próximo passo. Na verdade, não. Esse teste aqui, as entradas dele, beleza, elas são reconhecidas sim. Mas o problema é que eles estão apresentando um único caso. Esse caso em que eu estou colocando 4 e 2. Será que esse meu método aqui, ele continua, ele se permanece caso eu tenha elementos aleatórios? Eu tenho que testar com elementos aleatórios para eu ver a integridade do meu teste. Para isso, eu gosto de utilizar uma biblioteca que chama Faker. O que ela em si faz? Ela gera um bando de elementos aleatórios. Olha, você consegue gerar um nome, você consegue gerar um endereço, né, até um texto aqui, e tem algumas coisas que são até um pouco mais detalhadas, né, você consegue gerar até informações de rede. Então, eu gosto muito, sabe, dessa biblioteca aqui. Para você instalar, pip install faker com letra maiúscula. E como que a gente utiliza essa nossa biblioteca? From faker import faker com letra maiúscula. Eu vou declarar um objeto fake que vai ser uma instância de faker. E agora eu posso utilizar aqui de um modo que eu quero declarar um número 1 que vai ser um elemento aleatório de número. E eu vou declarar também um número 2, tá, que ele seja um elemento aleatório de número. Vamos pegar esse cara, eu vou colocar aqui. Vou colocar o número 2 também. Então eu estou colocando entradas totalmente aleatórias. Eu espero que eu tenha um número 1 mais um número 2. E eu vou esperar que o resultado que eu ganhei da saída desse método aqui, olha, seja aquilo que eu de fato estou esperando. Então, beleza. Rodo o PyTest de novo. Beleza, deu certo. Uma outra coisa que é interessante em alguns casos é o seguinte: a gente poder printar resultado. Eu vou colocar um outro print aqui, totalmente a título de explicação mesmo. E para a gente rodar mostrando os prints, a gente coloca o comando "-s-v". Então, olha, ele printou um elemento, ele printou outro elemento e ele fez aqui a garantia que o nosso teste passou. Beleza. Eu não gosto muito de colocar prints nos meus testes. Mas isso daqui já é o teste bem feito para esse tipo de elemento aqui, olha, esse tipo de classe. Daqui a pouco a gente vai fazer o da classe de diferença, né, de subtração, mas por agora não, porque a gente vai fazer de um outro modo. Eu agora quero passar para o elemento mais superior, que é a calculadora, porque ele tem uma coisa aqui que vai ser interessante, ele se associa com outras classes, não é? Pois é, vamos lá então. Do mesmo jeito em que eu fiz para a adição, eu vou criar um novo arquivo que vai se chamar calculadora-teste.py. A gente vai ter a mesma coisa, from.calculadora import calculadora.
Vou definir a minha função de teste aqui, que vai ser o teste. Quem que eu quero testar por agora? Esse método add aqui. Então, teste add. Só que agora a gente tem um caso interessante, porque se a gente colocar aqui, olha, calculadora é uma instância de calculadora, o que que entra aqui, ó? O nosso método, a nossa classe calculadora, ela recebe algumas dependências. Se eu pegar e importar aqui, por exemplo, se eu chegar e importar lá de operations, né, o add operations, que é aquela classe, né, essa classe aqui, e colocar ele como uma dependência no nosso teste aqui, a gente vai estar fazendo um equívoco. Isso vai ser um teste que não vai ser unitário. Por quê? Porque como a nossa classe calculadora ela chama um outro elemento, eu estou fazendo uma associação. Isso aqui, na verdade, é um teste da integração entre a minha classe calculadora e a outra classe que seria essa daqui de add operation. Então a gente tem que arrumar um jeito de testar unicamente a nossa classe calculadora. E quando eu falo em testar unicamente, eu quero testar apenas essa condicional. Eu quero ver se essa condicional ela vai conseguir acessar essa classe aqui e caso não consiga, que me retorne um none. E como que a gente vai fazer um efeito desse daqui? Deixa eu tirar esses imports aqui. A gente faz esse efeito a partir dos nossos espiões. Vamos declarar aqui alguns elementos espiões e eu vou mostrar o que isso daqui é. Em primeiro lugar, espiões são classes em que a gente vai simplesmente ter o mesmo comportamento, no entanto, a gente vai capturar a entrada e vai gerar aleatoriamente uma saída. Deixa eu mostrar na prática como que um espião se coloca no nosso projeto. Eu gosto de deixar ele no mesmo diretório, né, das classes em que eu vou fazer esses espiões. Eu chamo esse diretório de teste. Vou colocar um init aqui, para a gente modularizar essa pasta. E eu coloco com o mesmo nome do elemento em que eu vou fazer similar para o meu espião. Pode copiar tudo que tem lá em add, sem nenhum problema. Deixa eu fechar todas as janelas que tem aqui e abrir só o espião. Eu gosto de colocar o mesmo nome que a gente tem da nossa classe e no final colocar um spy. Ok, o que vai acontecer? Nota que nessa classe aqui, a gente está fazendo a mesma operação que está aqui, mas eu não quero que essa operação ela seja de fato realizada. Então, o espião efetivo, a gente vai colocar aqui, olha, um construtor. Eu vou colocar aqui self soma attributes é igual a um dicionário sem elementos. Eu vou fazer aqui, olha, self ponto soma atributos. Vou querer que o meu espião ele armazene a informação de número 1, assim como eu quero que o meu espião, eu já conserto aquele self ali, ele armazene o valor de número 2. Então, eu estou sabendo se a hora em que eu chamar esse espião, os elementos que vão ser passados aqui, de fato, são válidos. E como retorno, né, o que esse método aqui retornaria, eu teria o seguinte, from faker, import faker, fake é igual a faker instanciado, e eu simplesmente teria o retorno de um elemento randômico. Isso daqui é a minha classe espião. Nesses casos, eu chegaria aqui e importaria o meu espião e colocaria o meu espião aqui, olha, como a dependência para a minha classe calculadora. Como a classe calculadora tem 2 elementos de teste, de espiões, né? Eu vou colocar aqui também
sub.py e já fazer o espião do outro elemento. Para isso eu vou copiar e colar aqui. Vai ser sub. Em vez de soma, aqui está como diferença. Vou capturar o número 1 e o número 2. Aqui, em vez de soma atributos, diferença. Eu já estava me esquecendo que eu tenho que trocar também, né? Esses nomes aqui. Ok, agora essa classe aqui ela já está pronta. Eu vou vir aqui, olha, para o arquivo de novo de teste de calculadora. Eu vou agora importar os elementos espiões. From.operations.test, a gente está caminhando no nosso diretório. .add, import, add_operations_py. Vou copiar isso daqui. Deixa eu pegar o nome do nosso espião. Eu vou também pegar uma instância do elemento faker. Para isso a gente tem que importar, né? E agora, como que a gente vai testar isso daqui? A gente vai ter exatamente os nossos espiões jogados como dependência. Vou declarar o número 1, que vai ser também um elemento totalmente randômico. Vou copiar isso daqui, colocar aqui e colocar no número 2. Eu vou ter um resultado que vai ser calculadora. Na opção de adição, a gente vai colocar o número 1 e o número 2. E a gente vai colocar também um outro elemento que vai ser exatamente para a gente verificar onde que vai ser jogada a nossa resposta. Se a gente vai ter, de fato, a operação realizada ou o retorno do none. Feito isso, eu precisaria saber se esse add_operations_py ele de fato foi recebido com sucesso. Nesses casos, a gente vai colocar assim, olha, add_operation é igual a, vamos retirar esse cara que está aqui dentro, vamos substituir pelo objeto instanciado, eu vou colocar um assert, add_operation, ponto, soma attributes. Vamos verificar se number, vou copiar aqui de uma vez, né? Vamos verificar se o dado que eu queria chegou lá no meu SPY. Assim como eu vou verificar para número 2 se ele conseguiu chegar lá no meu espião. Ao mesmo tempo, eu vou verificar se o meu resultado não é none. Então, isso daqui seria mais ou menos aquilo que a gente chama de teste de entrada, e aqui seria mais ou menos aquilo que a gente chamaria de teste de saída. A partir de uma entrada, eu quero verificar se eu tive o bom acesso da minha classe add_operation, e eu quero verificar se o retorno é um none. E você deve estar pensando, tá, mas você retornou alguma coisa, você não deveria verificar se esse retorno aqui condiz com a adição dos dois números? Não, porque o teste para isso já foi feito. A única coisa que eu tenho que saber é, os elementos eles chegaram lá da boa forma, porque se eu sei que os elementos são números e eu conseguindo jogar eles para dentro de add_operation, eu sei com certeza que eu vou ter o meu retorno certo. Então esse daqui é o teste que a gente teria que fazer. Eu vou chegar aqui de novo com o PyTest. Ok, ele conseguiu testar, olha, tanto o add_test quanto o calculadora_test. A gente pode também testar
a outra operação. E nesses casos aqui, a gente teria que colocar aqui, olha, false, e eu teria somente que verificar se esse estado aqui, olha, que a gente passou o soma attributor, se ele vai ser vazio, porque aí eu tenho certeza que nada entrou lá no meu método do add operation. E aí eu tenho que verificar se a saída ela é none. Chamando de novo o PyTest. Beleza, conseguimos. Só para aparecer aqui o outro ponto, né? Vamos colocar add operation none. Novamente. Beleza, agora apareceu de fato os dois pontos. Então, isso daqui em si é o princípio da gente fazer os nossos testes. Eu vou apresentar agora um outro jeito da gente conseguir fazer testes, utilizando essa classe aqui, olha, de subtração, só que dessa vez fazendo um teste por exaustão. Como assim? Vamos fazer aqui, olha, também um novo arquivo que vai se chamar subteste.py. Eu vou chegar aqui, deixa eu apagar todo mundo aqui, para não ficar uma bagunça. Subteste. Eu vou copiar o que a gente fez aqui, olha, em add sub. Deixa eu ver como é que está escrito aqui, né? Sub operation. Ok. E o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui que eu quero testar esse método diferença. E nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Sub operation, vamos colocar ele aqui, olha. A gente vai instanciar um objeto vindo de suboperation. E para que eu faça um teste de uma maneira um pouco mais controlada e um pouco mais por exaustão, eu consigo fazer de um modo diferente. Eu vou, na minha colinha, copiar o que eu coloquei aqui, porque, cara, esse decorador aqui, ele é um pouco grande, eu tô com medo de errar. Que é aqui, olha, @pytest mark parameterize. E para isso, eu vou ter, na verdade, que apagar esse faker aqui e importar o PyTest diretamente. Eu vou colocar aqui, olha, um abre e fecha nesse decorador. Vou colocar como elemento inicial num1, num2, result. E vou passar depois também uma lista com tuplas que vão ser exatamente o que a gente espera de número 1, número 2 e resultado. Então, nota isso aqui, olha. Beleza, fizemos aqui a nossa lista, né, com os elementos que eu quero que sejam testados. E aqui na nossa função de teste, eu vou acabar recebendo exatamente número 1, número 2 e resultado. Eu já posso testar diretamente se suboperation.diferença, que é o nosso método de teste, né? Se número 1, número 2 vai me retornar o meu resultado que eu quero. Chama de novo o PyTest. Nota que agora com uma estrutura bem diferente do que a gente está acostumado. Ok, ele conseguiu entender que a gente tem aqui, olha, esse subteste.py aqui, que a gente tem esses dois pontos, que na verdade é o número, né, dos elementos que a gente colocou na nossa lista, e ele conseguiu executar isso aqui tranquilamente. Se eu chego aqui e troco alguma coisa, né, roda de novo o PyTest, olha, ele vai conseguir me afirmar o que aconteceu, né? 2 diferente de 3. Então, beleza.
retorno aqui, chamo o PyTest novamente, ok, sem problemas. Então, isso daqui é todo o princípio que eu utilizo para fazer os meus testes. Lembrando que eles são todos baseados em reconhecer a entrada e a saída e verificar qual é o elemento esperado. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa, vocês podem deixar nos comentários. Se você já está aqui, deixe um like para ajudar esse nosso trabalho. E muito obrigado.